Saudações rubro-negros, meus queridos rubro-negros. E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Tudo bem? Sexta-feira, todo mundo de bico seco. E hoje é Dia Internacional da Cerveja. Tá, eu sei, o vídeo é falando sobre o Flamengo, mas se você não sabia, segue a dica do especialista aqui, beleza? E aí, tô feliz com uma vitória, tá? A vitória nas oitavas de finais. O Flamengo ganhou a primeira, tá? Jogo mata-mata, Libertadores, fase decisiva, o Flamengo ganhou, cara. Tá tudo certo, tudo certo. Tá um mulugu da boa, com uma zoada da boa pra lá com o Pedro. A mídia está frustrada porque o Flamengo não goleou, então eles têm como dizer hoje, né? Ah, mas o Flamengo poderia ter goleado. Ano passado o Flamengo meteu 9 gols nesse time, galera. É jogo de Libertadores. Vencemos em casa e vamos conseguir a classificação próxima semana. Diante lá do Paraguai, diante da equipe do Olímpia, e vamos classificar rumo às 4 da Libertadores, essa bexiga. Vídeo para falar da vitória do Flamengo e também comentar sobre o Pedro, né? Não tem como não comentar sobre o Pedro, mas encerro o bloco só dizendo uma coisa: Pedro, tu tem que ir mais pra igreja, negão, e fazer umas aulinhas de boxe, viu? Porque o cara com 1,80 m levar um murro do velhinho, você tá de sacanagem, meu irmão. Roda a vinheta aí. Cadê você? Mas antes de prosseguir no vídeo de hoje, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Jack do Mengão, me segue aí nas redes sociais, beleza? Principalmente aqui no YouTube, deixa o like aqui nesse vídeo e indica o canal Jack do Mengão a outro rubro-negro para ajudar aqui o meu negócio a crescer e eu continuar aqui fazer os vídeos para vocês, beleza? Então vamos falar do Mengão agora, essa bexiga. Agora o pau vai torar aqui no canal Jack do Mengão. Só não vai sair tapa, né? Não, tapa é com o Pedro lá. Pau na caixa, pau na cola, pau nas coisas, pau no louro. Então, meus amigos, antes de falar sobre o nosso jovem atacante evangélico ali, eu quero o Jack do Mengão só quer lembrar umas coisinhas a vocês que ficou ofuscado pela petica daquele cara ali com o preparador físico do Flamengo. Bom, o Flamengo encerrou o mês inteiro sem perder, negão, viu? Vocês estão ouvindo? Porque o Flamengo ganhando tá ruim, o Flamengo perdendo tá ruim, empatando é pior ainda. O Flamengo encerrou o mês inteiro sem perder sequer uma partida. A inconsistência do time do Flamengo é gigantesca. De uma partida para outra, quem diga a turma da teoria da conspiração rubro-negra é que os jogadores escolhem jogos e partidas e campeonatos para jogar. Porque se você pegar as 3 escalações dos 3 últimos jogos, tirando a partida de ontem, contra o Olímpia, o Flamengo tá com o mesmo time, só mudando ali algum jogador, tipo o Alan, o Thiago Maia, enfim, o mesmo jogador e o mesmo time em campo. Agora é incrível quanto esse time não consegue um projeto de jogo fixo para todas as partidas. Empatamos com o América, último colocado do Campeonato Brasileiro. Com o mesmo time fomos jogar contra o Grêmio, na casa dos caras, ganhamos. E com basicamente o mesmo time, jogamos contra o Atlético Mineiro, na casa dos caras também, e ganhamos. E ontem, com o mesmo time, conseguimos uma grande vitória no Maracanã, no primeiro jogo das oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Mas o assunto principal foi aquele rapaz ali que nada mais nada menos foi só mais um caso de indisciplina no Flamengo. Mais um dos vários casos que houve de disciplina do Flamengo, que isso é uma coisa incrível, o quanto o vestiário do Flamengo repercute mais do que a sua vitória e mais do que o bom desempenho que o time vem tendo com o Jorge Sampaoli. Bom, o caso de disciplina do Pedro não é um caso isolado. Antes dele teve Gabigol, foi multado porque brigou com Marcos Braz. O Marinho também foi multado e afastado do elenco. O São Paulo chegou e disse: não querem mais não, bota ele para lá, bota ele para lá. O Marinho estava machucado e não queria viajar para o jogo da Libertadores. Como é que foi isso aí? O São Paulo determinou que mesmo os jogadores que não estão bem, que não vão jogar, mesmo que não foram relacionados, o São Paulo determinou que viajem com o grupo, que fiquem junto com o grupo, para o grupo ficar cada vez mais unido. Nesta ocasião, o Marinho não quis ir e foi afastado do clube, já está jogando todo o time, vocês sabem, e o Vidal também foi. Então, o caso do Pedro, o diferencial foi a questão da porrada, né? A partir do momento que houve agressão, o cara lá perde toda a razão. Mas não fizeram tudo o que o Pedro quis? Primeiro, ele disse que não queria se apresentar se o cara estivesse lá. Demitiram o cara, pronto, já foi. Última punição, o Flamengo terminou de dar ele ontem. Além de ele ter sido multado, ficou suspenso do jogo de ontem, da partida na Libertadores, diante da equipe do Olímpia. Agora, a pergunta que todo mundo está fazendo: próximo jogo, domingo, contra o Cuiabá, Gabigol está suspenso. E aí, o Pedro vai entrar? Na entrevista de ontem, o Sampaoli falou: ele vai jogar, só depende dele, a cabecinha dele. Ele resolve os problemas dele para lá. Pronto. Ele ficou putinho com o São Paulo porque o São Paulo disse: Ostei mansinho demais, é religioso demais. Briguem mais, meu filho. Ele ficou puto com isso.
Tá com problema psicológico, negão? Se trate, vá se tratar e resolva seus problemas, né? É muito contraditório toda essa confusão que fizeram no Pedro. Primeiro que aqui não tá um fã de jogador, tá? Tirando o Zico. Não tá um fã de jogador aqui tá um fã do Flamengo. Então, meu irmão, vocês aí que é dessa geração, é isso aí que vocês merecem. Esse tipo de jogador que vocês, torcedor do Flamengo, dessa nova geração, merecem. Porque, negão, eu sou da época de Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, Vampeta, Edmundo Animal, e eu nem vou falar de Serginho Chulapa, que é da época do meu pai, viu? Agora vamos falar um pouquinho da partida de ontem, né? Vitória do Mengão, beleza? 1-0, Maracanã, levamos pra decisão pra casa dos caras lá no... É Paraguai, né? Paraguai, Assunção. Olímpia de Assunção, no Paraguai. Beleza? Depois a gente volta falando daquele chorão ali. Bom, porradas e multas resolvidas, então vamos falar de vitória, né? Vamos falar do jogo da Libertadores. O Mengão entrou em campo ontem no Maracanã pra enfrentar a equipe do Olímpia, com todo mundo imaginando que a gente fosse meter, uma porrada no time, mas não foi nada isso que aconteceu, gente. É futebol. Em campo é 11 contra 11 e todo mundo já sabe como jogar contra o Flamengo, né? Bota 5 lá atrás, dá porrada nos caras lá na frente e torce pra não levar o gol. Foi isso que aconteceu ontem. Pega os últimos 3 times que enfrentou o Flamengo. Ou tu acha que o técnico do Olímpia não olhou o jogo contra o Grêmio? Que nós ganhamos dos caras na casa dos caras. O técnico Renato Gaúcho, nessa oportunidade, botou a mesma linha de 5 que o técnico do Olímpia botou ontem. Só que o Renato Gaúcho é mais ousado no segundo tempo. Desfez a linha de 5 para tentar ganhar a partida. Isso ninguém pode reclamar do Renato Gaúcho. Ele tenta ganhar os jogos. Mas não deu, meu irmão. É muita qualidade no nosso Mengão, porra. E foi como o Olímpia chegou ontem, meu filho. Início do primeiro tempo, ele fechou o time. E terminamos o primeiro tempo desse jeito. 0-0. Eu tava pra lá de frustrado aqui, sentado na minha cadeira, perto do meu símbolo do Mengão. Louco também por uma goleada, né? 3-4-0. Mas eu só queria 2, viu? Eu só queria 2 mesmo pra mim. Na ESPN, todo mundo cravou 4 ou 5 gols. Os 2 últimos confrontos entre Flamengo e Olímpia, ali na tela, no Maracanã, foi 5-1 e na casa dos caras foi 4-1. Então, olhando por esse ângulo aí, foi meio frustrante o 1-0 de ontem. Vai de encontro ao que eu falei na inconsistência do mesmo time, né? Jogando várias partidas e tal, aquela coisa toda. Nem vou falar do brasileiro. Mas o segundo tempo de partida veio o Flamengo com o mesmo time que São Paulo não mexe. São Paulo só mexe lá no finalzinho, faltando 5, junto com mais uns 7 que o juiz dá de acréscimo. É quando ele inventa de mexer no time. Quando a gente tá precisando, isso mata o torcedor rubro-negro do coração, vice. Segundo tempo de partida, com apenas 4 minutos, o Flamengo fez o gol que daria a vitória. Eu pensei que ia sair mais, mas só foi 1-0 mesmo. Bola com o Davi Luiz, que lançou o Gabigol lá na intermediária, que cruza para quem? BH. Gabigol para Bruno Henrique. No jogo passado foi Bruno Henrique para Gabigol. A dupla das Américas com 48 e 49 gols. É gol que salva a boca na Libertadores. Que esses dois faz, negão. Flamengo 1-0 na voz do narrador de lá do Paraguai. Veja como eu vi. Descarga con David Luiz, y se viene el Flamengo. David Luiz para probar, no se animó, bien para cerrar Hugo Fernández, el flanco de remate de David Luiz, ahora el centro peligroso, ¡gol! Bruno Henrique, de cabeza, señores, Flamengo. Fim de papo sobre o jogo, tá? Porque o segundo tempo foi basicamente isso aí. Gol aos 4 minutos do Flamengo e depois foi a mesma coisa que aconteceu no primeiro tempo. O time se trancou e conseguiu o objetivo do técnico Arce. Rapaz, eu me lembrei, o Arce fez raiva aqui. Você que não viu, não vai se lembrar não. Pergunta o papai, o Arce jogou e fez raiva aqui, jogando aqui no Brasil. Quem fazia gol era ele, o filho da mãe, viu? Bom, conseguiu o objetivo para o time de fora, que foi empatar com o atual campeão da América, que é o Mengão. Então eles vão tentar o tudo ou nada na casa dele. Mas tu acha que o Olímpia vai sair para o combate com o Flamengo? Não vai, meu irmão. Vai jogar do mesmo jeito. Vai botar a linha de 8 lá, ou de 10, sei lá. E tentar a sorte do empate contra o Mengão. Agora, nenhum time vai para cima do Flamengo. Nenhum time vai para cima. Então, aquieta teu coração, confia em São Judas Tadeu. Não escuta os caras da televisão e torce pro Mengão, bicho. Essa porra. Terminamos a partida com quase 80% de posse de bola. O juiz fraco pra caramba, meu irmão, para uma partida de oitava de finais de Libertadores da América. E ainda se tratando de ser um jogo, apitar um jogo do favorito, né? Do melhor das Américas atual, que é o Mengão. Muito fraco a arbitragem. Não deixou o jogo fluir. Muita porrada em campo. Mas fazer o que, né? Fazer o que? Aqui no Brasil o negócio tá mais zoado. Aí, meus amigos rubro-negros, voltando a falar sobre o artilheiro gospel. Ali, eles disseram: Pedro não tem mais espaço com São Paulo depois da volta de Bruno Henrique. Mas daí eu vou contradizer o que esses caras estão dizendo e digo perguntando a vocês:
Como ele reclama que não tem minutagem com o Sampaoli, se ele é o artilheiro no comando do Sampaoli? Não bate, ó. Todas as reclamações de Pedro não tem fundamento no Flamengo. Não é de número que vocês gostam? Bota aí a minutagem de Pedro sobre o comando do Dorival Júnior e sobre o comando de Jorge Sampaoli. Basicamente o mesmo tempo de jogo do ano passado, que ele foi rei das Américas lá com o Dorival, para hoje, meu irmão. E se você pegar os últimos 30 jogos do Flamengo, o Pedro atuou em 15 diretamente. Ficou de fora de 6 por lesão e de fato não foi relacionado para o jogo em apenas 3 oportunidades. E eu vou mais além. Nos últimos 2 jogos lá, contra o América e contra o Grêmio, ele entrou como titular. E ele fez o quê? Nada. Mas daí é o X da questão. Como ele não fez nada, o Sampaoli não é um técnico paizão, como diz e me lembrou o meu amigo Silvio do grupo lá do WhatsApp do Mengão. O Sampaoli não é um técnico paizão, não é. No jogo contra o Grêmio, onde vencemos a equipe gaúcha pelo placar de 2-0 e o Pedro jogou, tá? O Pedro jogou. Gabigol perdeu um pênalti, fez um gol e no final o Pedro errou um gol a lá David. No vestiário, o Sampaoli chegou na cara dele e falou: você perdeu a chance de arrochar o jogo pra gente. E ele ficou putinho. Ó, não faz nem 15 dias ou 20, sei lá, que ele recebeu uma proposta irrecusável. 3 caminhões de dinheiro pra ele ir pra casa do cacete. E ele não quis ir. Disseram, né? Que ele não quis ir. Porque hoje quem manda é a vontade do jogador. E o que aconteceu? Bom, então eu vou lá acreditar na galera da teoria da conspiração. Essa semana se fechou a janela de transferência de jogador. O que quer dizer? Não vamos contratar mais ninguém, tá? Muito bem, Marcos Braz. Mas o time tá bom. O time tá ótimo. Eu vou usar as palavras do técnico palmeirense lá, cabeça fria e coração quente, que ele disse que prefere ter um elenco enxuto e feliz, né? O que ele quer dizer é que o Flamengo tem muito jogador bom e tá todo mundo reclamando. Foi isso que o Abel quis dizer. Bom, a janela de transferência se fechou. Isso quer dizer que nenhum clube brasileiro pode transferir jogador da casa do cacete pra cá. Só pode contratar, eu acho que até o dia 12, sei lá, enfim. Só pode contratar agora jogador que não tenha contrato. Bom, a janela se fechou, então eu acho que foi isso, né? Da semana, né? Na semana que a janela ainda estava aberta para transferência para fora, acho que os empresários dele endoidou a cabeça do moleque. Olha, mete o louco aí para ver se tu sai, pronto. Psicologicamente falando, como ele falou que estava sofrendo assédio psicológico, só pode ser tratado do preparador físico do Jorge Sampaoli. Quero que vocês iam esperar de um preparador físico de um técnico doidão como o Jorge Sampaoli. E tem o mesmo perfil dele, meu irmão. E outra, preparador físico já tá dizendo, é para se lascar. O preparador físico é para acordar o cara às 4h30 da manhã, vai correr, porra, antes do treino começar. É isso aí, ele ficou putinho, ele desobedeceu uma ordem direta, ou seja, um problema de hierarquia. Não quis aquecer naquela partida lá, porque ele já sabia que não ia entrar. Beleza, ele não ia entrar. Mas se acontecesse alguma coisa, o jogador fosse expulso ou sentisse, cadê o Pedro? Pronto para entrar, pronto para o combate. Não ia estar, né? Então é isso aí, menos mimimi e vamos jogar bola, Pedro. O nosso Mengão é vítima da notícia, meu irmão. E infelizmente ele é vítima da maior parte dos seus influenciadores digitais por aí solto para dar notícia de desinformar o torcedor rubro-negro. Por isso que esse canal aqui não faz isso. Bomba, não sei o que, não. Aqui não tem negócio de vou dar notícia do Flamengo, vou falar não sei o que. Aqui eu vou comentar o jogo do Mengão, do meu modo, na minha visão, pra você, beleza? Quando sai alguma notícia oficial do Flamengo aqui, que eu falo aqui depois de 3 dias, 4 dias, que todo mundo falou, tá eu aqui conversando. Por que eu tô dizendo isso? Sampaoli não tem o time, Sampaoli não sei o que. Meu irmão, olha o que o cara fez. Tirou um funcionário direto da empresa dele a favor do clube, a favor do jogador. Porque demitir o Pedro não é tão simples assim. Ele acabou de renovar o contrato com o Flamengo, acabou de assinar novo contrato com o Flamengo. Olha a multa que esse infeliz gospel custaria para os cofres do Flamengo, caso ele não quisesse jogar diretamente com o Sampaoli. Então foi isso, o Sampaoli abriu mão de um membro de suma importância da sua comissão técnica. Agora vamos falar dos jogadores que não estão com o Sampaoli, que não sei o quê. Tu acha que o Wesley quer que troque de técnico? O Sampaoli deixou Varela, jogador de seleção, no banco e bancou o menino da base como titular absoluto do time. Ele não sabe cruzar ainda, né? Joga pra caralho. Corre que só a boba, mas pra cruzar tá foda. Tu acha que Gabigol e Bruno Henrique quer que Sampaoli saia? E vou mais, qual jogador, qual técnico vai colocar o Pedro de cara assim, com um quarteto que já deu certo e vem dando certo desde 2019. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Então, Pedro,
O salário tá em dia, não tá, Pedro? Então, negão, fica no banco. Fim de papo, meus queridos rubro-negros, é isso aí. Aqui não tem sensacionalismo, não tem notícia falsa, é só a visão do jogo do Flamengo como eu e tu viu. Beleza? Nossa próxima partida é domingo às 8 da noite contra a equipe do Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, tá? Vamos em busca. Ainda dá tempo essa bexiga, tá? A gente tá em 3 campeonatos, cara. Em 3 campeonatos nós estamos. Paciência. Vai dar certo. Enfrentaremos a equipe do Cuiabá lá na casa dos caras. O Davidson tá fazendo gol em todo mundo. Se liga aí, hein, Davi Luiz? Beleza? Assim que der eu volto. Um forte abraço, nação. Um beijo do Jack do Megão, do tamanho da nação rubro-negra na vitória e na derrota. Isso aqui é Flamengo. Agora eu vou assistir o UFC pra ver se o Pedro tá lá pra bater em alguém. Até.